Incline a realidade deles. Imagine uma mesma pessoa. Mude uma ou duas variáveis e você verá que US$ 100 podem ser uma vitória gloriosa ou um insulto terrível. Reconhecer esse fenômeno permite a você inclinar a realidade do insulto para a vitória. Vou dar um exemplo. Tenho uma caneca de café vermelha e branca com a bandeira da Suíça, inteirinha, mas usada. Quanto você pagaria por ela? Com toda a honestidade. Provavelmente você diria algo como US$ 3,50. Digamos agora que a caneca é sua. Você vai vendê-la a mim. Então me diga, quanto ela vale? Provavelmente você dirá algo entre US$ 5 e US$ 7. Nos dois casos, a caneca era exatamente a mesma. Tudo o que fiz foi mudar o dono. Com isso, o valor passou a ser outro. Ou imagine que eu lhe ofereça US$ 20 para dar uma saidinha de 3 minutos e me trazer uma xícara de café. Você vai pensar consigo mesmo que US$ 20 em 3 minutos correspondem a US$ 400 em uma hora. Ficará animado. E se você descobrir que, ao provocar sua saidinha, eu ganhei US$ 1 milhão, você irá do êxtase de ganhar US$ 400 em uma hora à raiva por ter sido explorado. O valor dos US$ 20, assim como o da caneca de café, não mudou, mas sua perspectiva sim. Dependendo de como apresento os US$ 20, posso deixar você feliz ou chateado. Digo isso não para expor como nossas decisões são tomadas de maneira emocional e irracional. Isso já vimos. Refiro-me ao fato de que, embora nossas decisões possam ser em grande parte irracionais, isso não significa que haja padrões consistentes, princípios e regras por trás das nossas atitudes. E, quando você identifica esses padrões mentais, começa a ver maneiras de influenciá-los. A melhor teoria para descrever os princípios de nossas decisões irracionais é a teoria da perspectiva, criada em 1979 pelos psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky. Ela descreve como as pessoas fazem suas escolhas quando estão em jogo opções que envolvem risco, como em uma negociação. Segundo essa teoria, somos atraídos pelo que é seguro em detrimento do que é provável, mesmo quando a probabilidade é uma escolha melhor. Isso é chamado de efeito certeza. E correremos riscos maiores para evitar perdas do que para alcançar ganhos. Isso é chamado de aversão à perda. É por isso que pessoas que estatisticamente não têm nenhuma necessidade de fazer um seguro compram uma apólice. Ou considere isto: em geral, uma pessoa informada de que tem 95% de chance de receber US$ 10.000 ou 100% de chance de receber US$ 9.499 evitará o risco e fará a escolha 100% segura. A mesma pessoa, sabendo que tem 95% de chance de perder US$ 10.000 ou 100% de chance de perder US$ 9.499, fará a escolha oposta, de 95%, para evitar a perda. A chance de perda nos incita mais ao risco do que a possibilidade de um ganho de igual valor. Nas próximas páginas, explicarei algumas táticas da teoria da perspectiva que você pode usar em seu benefício. Mas primeiro guarde esta lição crucial sobre aversão à perda.
Em uma negociação difícil, não basta mostrar à outra parte que você pode dar o que ela quer. Para obter uma vantagem real, é preciso convencê-la de que ela perderá algo concreto se o acordo fracassar. 1. Ancore as emoções deles. Para inclinar a realidade do seu interlocutor, comece gerando empatia. O primeiro passo é uma auditoria de acusação que reconheça todos os temores dele, ancorando as emoções dele em uma preparação para o pior cenário. Você inflama a aversão dele à perda, fazendo-o agarrar rapidamente a oportunidade de evitá-la. Em meu primeiro projeto de consultoria depois de deixar o FBI, tive a honra de treinar a equipe nacional de negociações de reféns dos Emirados Árabes Unidos. Infelizmente, o prestígio da missão foi reduzido durante o projeto por problemas com o contratante principal. Eu era um subcontratante. A situação deteriorou-se tanto que eu teria que voltar aos contratados que tinha levado para o projeto e que normalmente recebiam $2.000 por dia e lhes dizer que durante vários meses eu só poderia oferecer $500. Eu sabia exatamente o que eles fariam se eu fosse tão direto. Ririam de mim e me mandariam embora da cidade. Então liguei para cada um e os atingi no estômago com uma auditoria de acusação. Tenho uma proposta péssima para você, dizia eu, fazendo uma pausa até me pedirem para continuar. Quando desligarmos o telefone, você vai pensar que sou um péssimo homem de negócios. Vai pensar que não consigo fazer um orçamento ou um plano. Vai pensar que Chris Voss é um grande falastrão. Seu primeiro grande projeto fora do FBI e ele estragara tudo. Ele não sabe dirigir uma operação e pode até ter mentido. Então, depois de ancorar as emoções do outro em um campo minado de expectativas baixas, eu jogava com a aversão dele à perda. Ainda assim, eu queria oferecer essa oportunidade para você antes de levá-la para outra pessoa, continuava. De repente, o telefonema não era sobre uma redução de 2.000 para $500, mas sobre como não perder $500 para outra pessoa. Os dois aceitaram o acordo. Nenhuma contra-oferta, nenhuma reclamação. Mas pense comigo, se eu não tivesse ancorado baixo suas emoções, a percepção dos $500 teria sido totalmente diferente. Se eu apenas ligasse e dissesse, posso lhe pagar $500 por dia, o que você acha? Eles tomariam isso como um insulto e desligariam o telefone na minha cara. 2. Deixe o outro falar primeiro, na maioria das vezes. Ficou claro que há grandes benefícios em ancorar as emoções quando se trata de inclinar a realidade de seu interlocutor. Mas falar primeiro não é necessariamente a melhor conduta em se tratando de negociar preços. Quando o célebre diretor de cinema Billy Wilder se encontrou com o autor de romances policiais Raymond Chandler para contratá-lo para escrever o clássico Pacto de Sangue de 1944, Chandler era novato em Hollywood. Mas chegou pronto para negociar, e no encontro com Wilder e o produtor do filme fez a primeira oferta de salário. Exigiu, sem rodeios, $150 por semana e avisou a Wilder que poderia demorar 3 semanas para terminar o projeto. Wilder e o produtor mal conseguiram conter o riso,
porque planejavam pagar a Chandler $750 por semana e sabiam que roteiros de cinema demoravam meses para ficar prontos. Para a sorte de Chandler, Wilder e o produtor valorizavam sua relação com ele, então se apiedaram do novato e chamaram um agente para representá-lo nas negociações. De maneira semelhante, tive um aluno chamado Jerry que implodiu sua negociação salarial falando primeiro. Devo dizer que isso aconteceu antes de ele ser meu aluno. Na entrevista para trabalhar em uma firma de finanças em Nova York, ele pediu $110.000 por ano. Chegou a esse número porque representava um aumento de 30% em relação ao que ganhava no trabalho anterior. Só depois de começar, ele percebeu que a empresa oferecera $125.000 a todos os outros iniciantes do programa. É por isso que lhe recomendo que deixe o outro lado ancorar as negociações monetárias. A real questão é que nenhum dos lados tem informações precisas quando senta para negociar. Com frequência, isso significa que você não sabe o suficiente para iniciar a conversa de maneira confiante. Isso é ainda mais verdadeiro se você não sabe o valor de mercado do que está comprando ou vendendo, como Jerry ou Chandler. Ao deixar o outro ancorar, você também se abre para a sorte. Passei por muitas negociações em que a primeira oferta da outra parte era mais alta do que o número final que eu tinha em mente. Se eu tivesse falado primeiro, eles teriam concordado e eu ficaria ou com a maldição do vendedor ou com o remorso de comprador, aquela sensação ruim de ter pagado demais ou vendido por pouco. Dito isso, você precisa ter cuidado quando deixa o outro ancorar. Precisa se preparar psicologicamente para resistir à primeira oferta. Se o cara é um profissional, um tubarão, ele atirará uma âncora extrema para inclinar a sua realidade. Então, quando voltar com uma oferta absurda, esta parecerá razoável. Assim como um iPhone usado em oferta por $400, caro, porém parece acessível quando sabemos que o preço original era de $600. A tendência a ser ancorado por números extremos é uma peculiaridade psicológica conhecida como efeito âncora e ajuste. Pesquisadores descobriram que tendemos a fazer ajustes a partir de nossos primeiros pontos de referência. Por exemplo, diante da conta 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a maioria das pessoas estima que o resultado é maior do que a mesma sequência na ordem inversa. Isso ocorre porque focamos nos primeiros números e extrapolamos. Isso não quer dizer nunca comece. Regras assim são fáceis de lembrar, mas, como a maioria das abordagens simplistas, nem sempre são um bom conselho. Se você está lidando com um interlocutor principiante, pode sentir-se tentado a agir como um tubarão e jogar uma âncora extrema. Ou, se de fato conhece o mercado e está diante de um profissional igualmente informado, pode oferecer um número só para agilizar a negociação. Eis o meu conselho pessoal sobre a decisão de ser ou não um tubarão que devora um interlocutor principiante. Sua reputação precede você. Conheço CEOs cuja reputação era de sempre derrotar feio seus interlocutores e, consequentemente, ninguém mais queria negociar com eles. 3. Estabeleça uma faixa.
Embora falar primeiro raramente ajude, há uma maneira de parecer que você está fazendo uma oferta quando, no processo, está inclinando a realidade do outro. Aludir a uma faixa de variação. O que quero dizer com isso? Diante de um pedido para fazer seus termos ou seu preço, reaja relembrando um acordo semelhante que estabeleça sua estimativa. Naturalmente, o melhor que você deseja deve estar dentro ou abaixo dessa faixa. Em vez de dizer, meu valor é de US$ 110.000, Jerry poderia ter dito, em empresas de primeira linha, como a X-Corp, as pessoas nessa função recebem entre 130 mil e US$ 170.000. Isso expressa seu argumento sem pôr a outra parte em uma posição defensiva e leva a cogitar patamares mais altos. Pesquisas mostram que quem ouve âncoras extremas inconscientemente ajusta suas expectativas na direção do número inicial. Muitos até vão direto ao valor limite. Se Jerry tivesse lançado essa faixa, a firma provavelmente teria lhe oferecido US$ 130.000, porque pareceria muito barato em comparação com os 170 mil. Em um estudo recente, psicólogos da Columbia Business School constataram que candidatos a empregos que mencionaram uma faixa de valor receberam, em geral, salários significativamente maiores do que aqueles que tinham apenas um número. Em especial, se o número mais baixo da faixa era o que eles de fato queriam. Entenda uma coisa: se você mencionar uma faixa e é uma boa ideia fazer isso, provavelmente vão lhe oferecer o número mais baixo. 4. Recorra a termos não monetários. As pessoas ficam obcecadas pelo quanto, mas não utilize os números isoladamente. Isso leva à barganha, uma série de posições rígidas definidas por visões emocionais de justiça e orgulho. A negociação é uma dinâmica mais complexa e sutil do que isso. Uma das maneiras mais fáceis de inclinar a realidade de seu interlocutor para coincidir com seu ponto de vista é recorrer a termos não monetários. Depois de ancorá-los alto, você pode fazer sua oferta soar razoável, oferecendo coisas que não são importantes para você, mas que poderiam ser para ele. Ou, se a oferta dele é baixa, você pode pedir coisas que importam mais para você do que para ele. Como isso às vezes é difícil, costumamos lançar exemplos para dar início ao processo de proposição de ideias. Não muito tempo atrás, fiz um treinamento para a Associação de Advogados de Memphis. Normalmente, para o treinamento que eles desejavam, eu cobraria US$ 25.000 por dia. Eles vieram com uma oferta muito mais baixa, que recusei. Ofereceram-me, então, uma reportagem de capa sobre mim na revista da associação. Para mim, estar na capa de uma revista que ia para sabe-se lá quantos dos maiores advogados do país era uma propaganda inestimável. Além do que, minha mãe ficou muito orgulhosa. Haveria algo na capa de qualquer modo, então isso tinha custo zero para eles, e eu lhes dei um grande desconto em meus honorários. Sempre uso essa história como exemplo de negociação em que dou um preço. Quero estimular meu interlocutor uma proposição de ideias. Talvez ele venha com joias monetárias valiosas que podem ser baratas para ele, mas valiosas para mim. 5. Quando falar em números, use os ímpares. Todo número tem um significado psicológico que vai além de seu valor.
E eu não estou falando sobre quanto você adora o 17 porque acha que é seu número de sorte. O que quero dizer é que, em uma negociação, alguns números parecem mais inalteráveis do que outros. O principal para se lembrar é que os números que terminam em zero dão a impressão inevitável de que estão ocupando o espaço temporariamente. Representam um cálculo aproximado que você poderia ser levado a baixar com facilidade, mas qualquer coisa menos redonda, digamos, $37.263, parecerá um número a que você chegou como resultado de profunda reflexão. Para seu interlocutor, esses números evocam seriedade e imutabilidade. Portanto, use-os para fortalecer suas ofertas. 6. Surpreenda com um presente. Você pode criar um ambiente de generosidade com seu interlocutor, fincando uma âncora extrema e, em seguida, depois da primeira rejeição inevitável, oferecendo-lhe um presente surpresa sem qualquer relação com o que estão negociando. Gestos conciliatórios inesperados como esse são muito eficazes porque introduzem a dinâmica da reciprocidade. A outra parte se sente compelida a responder à sua generosidade de maneira equivalente. Pode aumentar subitamente a oferta ou procurará retribuir sua gentileza no futuro. As pessoas se sentem obrigadas a pagar dívidas de gentileza. Tenho um exemplo da política internacional. Em 1977, o presidente egípcio Anwar Sadat alavancou as negociações para um tratado de paz entre Egito e Israel, fazendo um pronunciamento surpresa ao Knesset, o parlamento israelense. Foi um gesto generoso que não envolveu nenhuma concessão efetiva, mas que significou um grande passo em direção à paz. Voltando ao Haiti, algumas horas depois de os sequestradores levarem sua tia, o sobrinho do político estava ao telefone comigo. Sua família não conseguiria levantar $150.000, ele me disse, mas poderia pagar algo entre 50 mil e $85.000. Porém, como eu sabia que o dinheiro era apenas para a festa do fim de semana, minha meta era bem mais baixa, $5.000. Nós não iríamos fazer concessões. Era uma questão de orgulho profissional. Eu o aconselhei a começar ancorando a conversa na ideia de que ele não tinha o dinheiro. No entanto, deveria fazer isso sem dizer não, para não ferir diretamente o orgulho deles. Mas como eu faço isso? Perguntou ele no telefonema seguinte. O sequestrador fez outra ameaça genérica contra a tia e mais uma vez exigiu o dinheiro. Sugeri ao sobrinho que questionasse sutilmente o senso de justiça do sequestrador. Desculpe, disse ele ao sequestrador, mas por que devemos pagar se você vai machucá-la? Isso trouxe à tona a morte da tia, o que os sequestradores mais queriam evitar. Eles precisavam mantê-la ilesa se quisessem receber o dinheiro do resgate. Estavam negociando uma mercadoria, afinal de contas. Note que até esse momento o sobrinho não tinha falado em valores. Esse jogo de atrito finalmente levou os sequestradores a dar um número primeiro. Sem nenhuma pressão, baixaram para $50.000. Como a realidade dos sequestradores fora inclinada para um número menor, meus colegas e eu dissemos ao sobrinho para manter a posição. Pedimos a ele para perguntar: como vou conseguir esse dinheiro?
De novo, o sequestrador diminuiu sua exigência para US$ 25.000. Agora que vislumbramos uma saída, pedimos ao sobrinho para fazer sua primeira oferta, uma âncora extrema, baixa, de US$ 3.000. Houve silêncio do outro lado da linha e o sobrinho começou a suar profusamente, mas dissemos a ele para se manter firme. Isso sempre acontecia no momento em que a realidade econômica do sequestrador sofria um ajuste brutal. Quando falou novamente, o sequestrador parecia em estado de choque, mas ele prosseguiu. Sua oferta seguinte caiu para US$ 10.000. Então pedimos ao sobrinho para propor um número estranho, que parecia provir de um cálculo profundo sobre quanto valia a vida de sua tia: US$ 4.751. O novo preço do sequestrador foi de US$ 7.500. Em resposta, pedimos ao sobrinho para dizer espontaneamente que lhe daria seu novo aparelho de CD estéreo portátil, ao mesmo tempo que insistiria nos US$ 4.751. Os sequestradores, que não queriam o aparelho de som, sentiram que não havia mais dinheiro e aceitaram a oferta. 6 horas depois, a família pagou aquela quantia e a tia voltou para casa a salvo.